Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Tudo bem por aí? Quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Você está acompanhando aí as atualizações do nosso canal? Então já segue a gente, se inscreve também para você ficar atenta à playlist. Vamos relaxar um pouquinho? Vamos falar de futuro, de transição de carreira, de leitura. A gente aqui sempre que pode está trazendo os escritores para a gente poder oferecer para você um conteúdo mais robusto de informações e mais aprofundado sobre as situações que acontecem aí. Nós estamos com uma especialista, vou falar o nome bem certinho, especialista em desenvolvimento executivo e transição de carreira. Ela é palestrante aí nacional, internacional, que é a Sônia Regina Guimarães, que veio aqui estrear com a gente. Tudo bem, Sônia? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei receber você aqui, porque a gente sempre está trazendo um empresário, trazendo políticos, e aí eles sempre estão falando dessa dificuldade que Mato Grosso tem em formar quadros de profissionais e também de manter a nova geração em empregos tradicionais. E aí o seu livro, né, que daqui a pouco a gente vai mostrar, e o seu trabalho, ele vai bem a fundo nisso, né? Mostra o que acontece antes disso chegar nesse empresário, que é as coisas que estão mudando, né? Totalmente. Tudo está mudando na carreira, nas profissões. No mundo, né? Então, se nós analisarmos hoje, nós temos 4 gerações atuando ao mesmo tempo dentro das empresas. Então, você tem, né, uma geração lá atrás e outra que saiu do forno agora. E aí, o grande desafio que nós passamos hoje é como conciliar esses pensamentos diferentes, como comunicar com uma geração X, por exemplo, que é aquela geração que é mais conservadora, que entrou no mercado lá atrás e que na mente dela era entrar, desenvolver, trabalhar a vida inteira num único emprego e se aposentar. E hoje isso não faz parte mais do cenário, né? Então, só que você tem essas 4 gerações trabalhando juntas. Imagina? Então, esse realmente é o grande desafio, como lidar. E aí, o que é que nós fazemos? Nós trabalhamos com os executivos para que eles possam desenvolver essas habilidades de lidar com esses times e dessas comunicações diferenciadas para terem os resultados que a empresa precisa, né? E manter a harmonia no ambiente de trabalho. O que não é uma tarefa fácil, a gente sabe disso. Eu imagino, porque eu já me deparei assim na minha rotina, tipo assim, igual falavam comigo, no meu tempo era assim. Eu falei, nossa, tô ficando velha. Quando eu vejo alguns jovens que, né, dessa geração, que eu já tô aí na casa quase beirando 40, então quando eu vejo esses jovenzinhos assim de 20, 22, eu falo, olha, isso aí não tá certo. No meu tempo era assim, eu pensando comigo, né? Então isso não é atípico da Grace, está acontecendo mesmo, porque tá todo mundo... Está acontecendo. Nós temos aí uma inteligência artificial que está vindo de uma forma exponencial, né, muito rápida. Então, você tem tudo isso ao mesmo tempo e aí você tem hoje um reforço muito grande no letramento digital que as empresas estão fazendo, né, que é colocar essas pessoas de gerações anteriores para poderem lidar com a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, olha que interessante, nós estamos trabalhando com os executivos no letramento em futuros. O que seria isso, né? Esse executivo que tem um grupo de pessoas que ele comanda, ele tem que prever o futuro para desenvolver ações no presente, dentro da empresa, que leve essa empresa a um caminhar mais saudável. Nós estamos neste exato momento, Grace, passando por uma grande transformação mundial em termos de trabalho, né? Porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Nós já passamos da era em que
as empresas falavam, vamos tirar todas as pessoas com mais idade, vamos colocar só a garotada. Aí chegou-se à conclusão de que a garotada era rápida, era ágil, mas ela tinha ansiedade, ela tinha síndrome do pânico, e aí chegou-se à conclusão de que não, vamos voltar os mais antigos, quer dizer, tudo isso nós já passamos. E neste momento nós estamos realmente nessa fase das 4 gerações, no seu jeito, irem trabalhando. E cada vez mais está entendendo que as pessoas 40 mais, 50 mais, 60 mais, elas estão entregando com mais propósito, com mais engajamento. E isso as empresas já perceberam e estão valorizando. E essas pessoas com mais idade, elas também estão bem antenadas. Então, não é aquela coisa assim de, só porque eu sou 40 mais, 50 mais, eu vou... Não, eu tenho que ver o que está acontecendo no mundo, quais os cursos estão acontecendo, o que eu vou fazer, o que eu vou conhecer, o que tem de novidade no IA. Elas visam já um cargo de liderança, né, de chefia, elas já vão meio que se preparando, né? Exatamente, se preparando. São aquelas pessoas que estão olhando à frente, mas elas não estão acomodadas. E o jovem, como que... Porque eu vejo muito empresário que vem aqui e reclama, né? Grace, o jovem não para no emprego. Qual que é a sua orientação que você passa para esses executivos? Existem jovens e jovens, né? Mas a maioria, hoje realmente, nós temos uma situação aí de jovens que eles são muito ligados a propósito, eles são mais desprendidos, né? Essa coisa do ter um emprego para o resto da vida, isso não faz parte do vocabulário deles. Então, esses jovens, o tratamento tem que ser diferenciado. Então, eu vou trazê-lo para a empresa. Qual é o propósito de trazê-lo para cá? Como eu posso engajá-lo? Esse projeto que você está envolvido nele, né, o jovem lá, isso te atrai? Você gosta disso? Porque se ele compra a ideia e se ele é respeitado no trabalho dele, ele continua. A grande sacada é nós identificarmos a comunicação com esse jovem. Porque não dá para comunicar com todos os níveis da mesma forma. São comunicações totalmente diferentes. Então, a forma como eu falo com um jovem de 20 anos é diferente com a forma que eu falo com alguém de 40 anos. Dá um exemplo para a gente... Ficar mais claro, né? Tipo assim, uma situação que você pode conversar com o de 20 e o 50 mais, por exemplo. 50 mais. Eu sempre atuei, além de ser consultora, eu sempre fui executiva. Então, eu tenho vários casos, assim, práticos, né? Até um exemplo bem simples, né? Eu tive uma vez uma situação que era uma pessoa de 19 anos. E essa pessoa foi para trabalhar na nossa equipe. Eu sempre sento e converso antes de qualquer coisa, mesmo passando pelo RH ou coisa parecida. E aí eu converso com a pessoa, né? O que você gosta, você viu como é que é o nosso ambiente aqui, e aí eu vou ouvindo, né? E vou entendendo. Nós temos aqui 6 projetos, desses 6 projetos tem algum que te interessa mais? Mas por que te interessa mais? E a pessoa começa a falar. Você tem ideias para esse projeto? Você vai valorizando, primeiro identificar o que de fato ela gosta. Segundo, valorizar o que ela faz, claro, sempre ajustando, acompanhando, né? Você também não pode soltar, porque às vezes a pessoa está nova, não tem experiência, mas ela precisa de uma orientação. E é infinitamente diferente você fazer isso do que você falar assim, seu cargo é esse, você tem que fazer isso, você tem que entregar esse resultado. É ouvir o jovem com a intenção de entender, compreender o que é importante para ele, o que é valioso para ele. E quando ele percebe que você está indo por esse caminho, ele se dedica enormemente, isso é fato. E às vezes eu percebo assim que o próprio empresário, ele fica meio perdido, né? Ele fica desgostoso, né? Porque não é fácil. Você fala assim, nossa, hoje estamos com 10 pessoas, amanhã 5 pediram demissão.
Isso é muito comum acontecer. Se a equipe é muito bem engajada, diminui bastante essa probabilidade. Mas o mercado também, por essa falta, por essa escassez de profissional, o mercado está oferecendo valores até dobram os salários, né? Fala assim, olha, Grace, vem trabalhar para mim que eu te pago o triplo do que você ganha aqui. Aí o que você vai fazer? Né? Deixa eu ver como é que é e tal, olha, vou sair. Mas aí depende, porque às vezes a pessoa fala, tá, mas que período, né? Aí a pessoa já pensa igual você aborda no seu trabalho, mas eu não vou ter qualidade de vida, né? Exato. Não vai ter hora para eu ir para o meu Pilates, não vou poder fazer uma viagem. Não é isso que está acontecendo? Tipo assim, a pessoa não vai aceitar só pelo dinheiro, ultimamente. Ela faz uma análise bem ampla, né? Quanto custa isso de fato? Porque o custo agora não é só o custo financeiro. Ele é o custo emocional. É o custo da qualidade de vida. Tá tendo isso, então? Sim. Pessoas que também estão ganhando menos, optando por ganhar menos, mas ter qualidade de vida. Porque o que acontece? Tem muita gente ganhando muito bem, mas está gastando bastante com farmácia, com hospital. Psicólogo, psiquiatra, né? E aí, qual é o preço disso? Vale a pena? E na transição de carreira, o que a gente percebe muito são pessoas que estão nesse movimento, com altos salários, muito bem-sucedidas, carreira, né? Lá nos 50, 40 mais, e aquele sucesso todo, a pressão da família, né, que, nossa, você não pode parar, você não pode trocar de emprego porque o status que você tem, a sociedade que cobra também essa pessoa, e ela fica, mas eu não estou feliz. Só que ela não sabe como fazer isso sozinho. E aí é que entra uma mentoria de transição de carreira para poder orientar quais são as habilidades que ela tem, como fazer isso de maneira segura, engajada, fazer um planejamento realmente. E sabe uma coisa que eu sempre oriento, Grace, as pessoas que querem fazer essa transição, é que ela não é para ser feita abruptamente. Sabe assim, hoje eu peço demissão, pronto, acabou. Não, isso é muito radical. Vá aos poucos. Vá fazendo alguns testes, vá fazendo um trabalho voluntário, pegue um projeto aqui de final de semana, outro ali, até você se sentir de fato seguro de que é isso. Tem um tempo? É muito relativo de pessoa para pessoa. Só para você ter uma ideia, eu tive a mentoria de transição de carreira, ela dura 10 sessões, de 1 hora cada. Eu já tive pessoas que fizeram essas 10 sessões em 2 meses, 4 meses, e teve uma que fez em 1 ano e 2 meses. 10 sessões para fazer uma transição. Então eu falo que quem que está certo ou errado? Está todo mundo certo. Porque todas as pessoas têm o seu time, têm a sua realidade, né? Eu tive um executivo de uma multinacional que ele queria ser chefe de cozinha. Pensa a pressão em cima dessa pessoa. Sim. Né? Como assim? O status de ser um executivo de uma multinacional, e sim, ele queria ser chefe, ele queria ter o restaurante dele. Né? Então vamos fazer isso com calma, passo a passo. E eu sempre pergunto o que você não quer mais para a sua vida. Né? Olha que interessante, eu não pergunto o que você quer de imediato. O que você não quer? Porque eles falam assim, eu não sei o que eu quero. Eu falei, não tem importância, fala para mim o que você não quer. Eu não quero mais trabalhar até tarde, eu não quero mais ficar longe da família, eu não quero mais ter que faltar os aniversários porque eu estou em viagem. E aí a gente vai elencando. Tá, então se você não quer isso, aí fica fácil. Aí você pergunta, então o que você quer? Aí eles respondem. Né? Agora, como nós vamos trilhar esse caminho? Né? E aí, dentro desse trilhar esse caminho, são as estratégias para olhar o que existe hoje no mercado, nesse segmento, como fazer essa transição. Tem aí uma reserva financeira? Vamos precisar de ter uma reserva financeira? Porque a transição, principalmente para você se tornar um autônomo, um empresário, você precisa lidar com essas questões também. Porque a conta chega todo dia, né? O boleto. E como chega? Ô, Sônia, eu quero mostrar o seu livro. Vamos mostrar aí, Wellington? Porque você que gostou do nosso papo,
O que a gente encontra no seu livro, no seu bebê? Aqui são 30 anos de carreira e eu queria, Grace, colocar assim, para as pessoas que não têm tempo, um material que elas pudessem abrir rapidamente, identificar o que é realmente importante. Então, por que Liderança Sem Fronteiras? Porque nós fizemos uma pesquisa para escrever esse livro. Fizemos aqui no Mato Grosso, em Brasil, e em outros 5 países. A pesquisa era assim, nós conversávamos com o líder e falávamos como que você cuida da sua equipe, como que você lidera. Depois, nós íamos para uma outra sala, com 10 a 12 pessoas, que ele era liderado, e perguntávamos como é a liderança dele, sem ele saber, né? E aí nós começamos a mapear. Isso nós fizemos aqui, Estados Unidos, Singapura, Canadá. As fora do país, elas foram online. E aqui algumas nós fizemos presencial. E foi desde chão de fábrica, literalmente, até grandes multinacionais. E nós chegamos a uma conclusão. As respostas eram as mesmas. Ué, independente de cultura? Independente de cultura. Que tipo de resposta? Uma é o líder sempre achar que ele está fazendo o melhor possível e os liderados terem problemas de síndrome do pânico, depressão, por melhor que seja a empresa, tá? Sem perceber, e aí o líder estava cometendo aí algumas... E obviamente, né, nós conversamos com a empresa, sigilo absoluto sobre a pesquisa que foi feita, mapeamos e colocamos no livro o que de fato é importante para que o líder ele atue e tenha resultados eficazes com a sua equipe sem ter esse problema aí, né, dele achar que ele está fazendo algo de bom e, na verdade, quando chega na ponta, não é aquele o efeito. Então, no livro você vai encontrar... Fala sobre as gerações, como lidar com as gerações, os tipos de gerações, o perfil das lideranças, né, os tipos de lideranças e como lidar com eles, né? Com todos eles. Né? Ajuda bastante. O meu chefe é assim. Deixa eu ver aqui no livro da Sônia como que eu posso me relacionar melhor, né? Exato. E, inclusive, até como ser um líder no processo home office. Porque, na verdade, eu fiz uma transição de carreira em 2011. Eu tinha uma empresa muito grande, 2 auditórios em cima, consultores e tal. E eu resolvi que eu não queria mais. Não queria mais aquilo. Estava me tomando muito tempo, minha agenda estava 2 anos na minha frente, era um estresse, né? Mas o start veio naquela queda do avião da TAM, em 2007, porque era para eu estar no voo. Nossa. Inclusive, meu nome continuou na lista e minha família inteira achando que eu estava. O pessoal da TV também estava já querendo anunciar que a consultora cuiabana tinha morrido, né? E na última hora, minha secretária mudou. 30 minutos antes, eu fui para Brasília e o avião não consegui embarcar, mas meu nome continuou na lista. E ali eu parei e pensei, quando eu cheguei em Brasília, né? Eu falei assim, o que eu estou fazendo? Não está legal. Não é isso que eu quero. E ali foi a minha 3ª transição de carreira. E aí eu fui trabalhar para poder fazer essa mudança. E em 2011, eu já comecei com essa mudança 100% home office. Então, toda a minha equipe trabalhava home office em 2011. Nossa, foi uma pioneira, né? Você foi pioneira, então. Porque a home office veio estourar na pandemia. Tanto é que as pessoas falavam assim, a Sônia ficou louca? Como assim? Ela tem um prédio lindo... Ela tem uma equipe de consultores, só da equipe de vendas eram 8 pessoas, para você ter uma ideia. Só a equipe de vendas, só a equipe comercial, né? Mais a equipe de consultores. Eu falei assim, eu não quero mais, eu vendi a empresa, eu falei, eu quero qualidade de vida. E aí eu falei, eu não vou mais viajar. A lista do que eu não quero? Sim. Eu não quero viajar, eu não quero fazer isso, não quero ter que receber ligação do alarme que disparou, porque só eu posso ir lá no prédio. Então, fiz tudo isso. E aí, a partir desse período, Grace, foi uma jornada para eu entender melhor o que é liderar. E nessa época, liderar home office, que era muito engraçado, porque eu tinha que treinar a equipe, né? Eu entregava para a pessoa um computador, uma impressora, um celular, alguns equipamentos, e na casa dela.
A pessoa que fazia o processo seletivo para mim... demais. Sim, a pessoa que fazia o processo seletivo para mim, uma psicóloga super competente, ela selecionava e ela ia na casa da pessoa para falar assim, ok, você vai trabalhar para a Sônia. Onde vai ser o seu ambiente de trabalho? Ah, eu vou ficar aqui na sala. Não, não pode. Você tem que ter o seu espaço, você tem que ter uma mesinha própria para isso, tem que ter uma estrutura como se fosse um escritóriozinho, né? E aí depois eu dava o treinamento, criei manual de como trabalhar home office em 2011. E ali eu comecei todo um processo, que isso consta no livro, que liderar é conectar. Então, eu comecei a ter um processo de conexão diferenciado, porque pensa, uma coisa é você está aqui, eu sou a sua líder, você está aqui na minha frente trabalhando, a outra pessoa está ali trabalhando, isso é uma coisa. Eu ficava uma semana sem ver a minha equipe virtualmente, tá? Às vezes eu passava 3 meses para encontrar com a equipe. Hoje, por exemplo, a minha assessora executiva, ela mora em Campo Grande. E ela é minha assessora executiva. E está tudo certo. Entendi. Então, como fazer essa liderança, que ela funcione, que ela dê certo? Existem regras. Isso você encontra aqui. E onde que está seu livro? Onde que a gente compra? Dá para comprar na Amazon e na livraria Leitura do Shopping Estação, em Cuiabá. Não, olha aí, gente. Então, fica a diquinha para você do material. Você assiste o nosso episódio e aí depois você compra o livro para você. E assiste o episódio de novo, porque aí você vai ver no episódio e vai ler do livro, né, Sônia? A gente está dando um spoiler do livro aqui, uma consultoria de graça da Sônia para você, que isso aqui a pessoa paga, tá? Para receber, para ter essas informações da Sônia. Você está tendo aqui um plus do RDTV Cast. Sônia, obrigada por você ter vindo aqui. Adorei te conhecer, não conhecia você. E você é muito serena e muito cautelosa, muito afinada também, você conecta muito rápido com as pessoas, isso é um dom de Deus, obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. E o Instagram da Sônia eu vou deixar aí, porque lá tem um link do livro, não tem? Tem, é o Elevare IC. Aliás, é bom colocar, né, eu estou na minha 5ª transição de carreira, que eu fiz agora em fevereiro. Olha, gente. Se você está aí na transição achando que você está perdida, você está se encontrando. Né, Sônia? Exatamente. Posso só fazer uma observaçãozinha rápida? Até pensando nisso e aproveitando, porque assim, eu abri uma empresa aos 58 anos de idade, uma nova empresa, e a minha sócia tem 27 anos. Olha que delícia, né? 58 e 27 anos, porque ali a gente conecta o antigo, não é antigo, né? A experiência com a novidade. E, né? Sim. A experiência com a novidade. E isso, Grace, dá um gás pra gente, sabe? Assim, dá uma renovação você fazer transições. E as pessoas me procuram muito. E às vezes ela fala, Sônia, é difícil, né? Como você falou, isso aqui é pago e tal. E aí eu optei por fazer uma imersão agora, dia 7 e 8 de novembro, para um grupo maior, num valor bem reduzido, de 12 horas, para você fazer a sua transição de carreira com o meu acompanhamento. Olha, gente, ainda tem um curso. Tem o podcast, o livro e vai ter a imersão, que é um curso. Que é a Sônia Chique. Ele é um curso aí, não tá caro, dá para você investir. Tem que investir para ganhar mais lá na frente. Sim, dá para dividir em 10 vezes, tá super tranquilo. E aí no seu Instagram acha, né? Acha todas essas informações. Então tá bom, vou deixar aí, a Sônia é produtora de conteúdo, você vai achar tudo lá. E aí você já segue ela também, segue o RDTV Cast. Obrigada, Sônia. Um abraço. Eu que agradeço. Gente, tchau.